Começou a gravar. Então, pessoal, a partir de agora eu não estou vendo mais vocês, tá? Eu vou ficar nessa janela aqui que eu só vejo a apresentação. Então, se acontecer qualquer problema ou tiverem alguma pergunta, alguma coisa, vocês precisam abrir o microfone. Eu não vou ver o chat mais, tá bom? Então, sintam-se à vontade para interromper, fazer perguntas e tudo mais. Bom, tá aqui minha informação de contato. Mais tarde eu vou mandar para vocês algum material, né, incluindo coisas da internet que também são interessantes sobre o método Lattes-Boltzmann, que eu não tive tempo de incluir aqui na apresentação, referências e um código que a gente vai usar nas próximas aulas. Então já deixa registrado aí meu e-mail para vocês entrarem em contato. Também se tiverem qualquer dúvida nessa aula ou nas próximas aulas, sempre estou à disposição a responder essas dúvidas por e-mail, tá? Então, antes de mais nada, só fazer aqui o layout dessa parte do curso, as aulas, né? Então são 3 aulas, tem um feriado no meio, e as aulas estão, os tópicos das aulas estão separados mais ou menos dessa forma. Então, como eu já entendi mais ou menos que é um método pouco conhecido aí de vocês, pelo menos da maioria de vocês, pelo que eu percebi, essa primeira aula vai ser interessante, né? Ela não vai talvez ser tão... Essa aula de hoje, onde eu vou fazer uma introdução à teoria cinética e chegar, né, partir da teoria cinética e chegar na equação de Lattes-Boltzmann, ela é mais arrastada, mais pesada, mais densa, mas eu espero que seja interessante nesse sentido, né? Então você passa a entender de onde vem esse algoritmo meio esquisito aí do Lattes-Boltzmann e como isso tem, qual a relação disso com a teoria cinética e com a fluidodinâmica, né? Então espero que seja interessante nesse sentido. E vocês vão ter um tempo para digerir essa aula aí, afinal de contas é feriado na próxima semana, e nós voltamos depois com as aulas só no dia 9, e a partir daí, nas outras 2 aulas, a gente já eu vou distribuir esse código para vocês, a gente pode começar a brincar, fazer algumas simulações, né? A partir do momento que a gente adicionar algumas coisas a mais, né, na teoria que eu vou mostrar hoje, a gente já pode lidar até com sistemas bastante interessantes, tá? Então vou falar isso na aula do dia 9, e na última aula eu vou fazer uma coisa que será mais parecida assim com um seminário. Eu vou apresentar vários melhoramentos do Lattes-Boltzmann para lidar com situações mais complicadas do que a teoria que eu vou, né, que eu vou dar foco aqui no curso é capaz. Então eu vou, claro, né, como é um curso introdutório, eu vou passar a teoria na sua forma mais básica, mais elementar, né? Mas eu espero que também eu quero também passar a mensagem no curso de que existe muito mais, né? Então tem uma literatura muito grande, todo tipo de problema que você pode imaginar para lidar com o método Lattes-Boltzmann. Então, a partir desses melhoramentos, tá? Tem uma questão aqui que a aula é do dia 9, tá? Já vou falar, mas daí no final da aula a gente decide. A gente vai ter que fazer de um jeito diferente, tá? Mas daí no final da aula a gente discute. Então, só para vocês saberem. Além disso, né, ainda na parte burocrática aqui, tem a questão de avaliação. Então, eu não sei, na edição anterior desse curso teve umas atividadezinhas assim que foram que serviram como uma avaliação. Eu não achei que foi muito produtivo, assim. Eu acho que eu vou passar essas atividades para vocês, né, então para vocês fazerem, para aprenderem, mas eu acredito que a avaliação mesmo, vocês podem incorporar as coisas que vocês aprenderem aqui na avaliação final do curso multiscala, né, que é esse trabalhinho que vocês vão, o projetinho que vocês vão propor no final. Então essa parte vai ser, né, os exercícios vão ser, né, não vai ter nota, né, só vai servir mesmo para vocês aprenderem melhor, para poder fazer o projeto melhor no final, caso vocês queiram incorporar o Lattes-Boltzmann nesse projeto. Então tá, então esse é o tópico principal de hoje, né? Vamos começar com uma olhadinha rápida no método Lattes-Boltzmann, já de cara, para a gente ter uma noção do que se trata, né? Então,
Tá aqui alguns exemplos de coisas que você pode resolver com o Lattice Boltzmann. Na verdade, ele é um solver hidrodinâmico. Você pode entender o Lattice Boltzmann como um solver hidrodinâmico bastante versátil, que se comunica tanto com as escalas, né, comuns, onde você tipicamente aplica problemas de CFD tradicional, como mas ele tem também essa versatilidade de poder ser tendido para escalas onde você precisa lidar com situações que talvez não são tão bem descritas ou não se englobam tão bem dentro das hipóteses básicas ali da hidrodinâmica tradicional, principalmente, né, bom, mais tarde eu falo mais disso, né, mas efeitos que fogem um pouco as hipóteses de você ter um contínuo, você tem efeitos de rarefação, coisas desse tipo. Tá? Então, ele transita nas escalas. Tá? É importante entender isso. Né? Então, ele não é só, dito de outra forma, ele não é só um método que serve para meso ou microescala. Né? Tá? Outra coisa interessante, ele é muito, dada a sua natureza cinética, ele é muito fácil ele permite incorporar muito facilmente fenômenos físicos e são bastante complicados de se incorporar em solvers de CFD tradicionais. Né? Por exemplo, o caso de fluidos complexos envolvendo muitas fases, muitas espécies, coisas desse tipo, você tem que recorrer a métodos bastante sofisticados se você for fazer isso com dinâmica, fluidodinâmica tradicional. No método Boltzmann é tudo muito natural, né? Então, isso sim é uma decorrência de ele ter esse vínculo bastante forte ou esse vínculo não, né? Essa proximidade da teoria cinética, onde você trata, né, fundamentalmente o sistema num nível mais uma descrição mais fundamental, que eu digo, mais próxima do microscópico, mais próxima do mundo molecular. Então tá. E também que a gente vai ver, inclusive, nas nossas atividades, né, fenômenos como fenômenos de molhamento, né, a interação entre um fluido e uma superfície, tensão interfacial, essas coisas desse tipo. Tudo isso são coisas típicas, né, são bem ilustrativas do método. Não tem, da mesma forma do caso de separação de fases, né, não tem nenhuma grande dificuldade envolvida em descrever esse tipo de situação com as moças. É claro que tudo depende da precisão em que você quer investigar as coisas, né? Então, uma descrição bastante simples talvez não tenha uma precisão tão boa. Se você quiser fazer alguma coisa que seja validada, né, com bastante precisão, contra experimentos, coisas do tipo, daí talvez sim você precise de aqueles melhoramentos que eu vou falar depois, alguns deles, né? Então, alguns comentários, né, a respeito do método, então meio que vantagens e desvantagens aqui, né? Então, em primeiro lugar, é um método intrinsecamente dependente do tempo, né? Enquanto muitos solvers hidrodinâmicos, eles, pelo menos quando você aprende pela primeira vez, né, eles focam nos regimes estacionários, né? Eu quero, tenho aqui uma determinada situação, quero encontrar o regime estacionário do problema. Então, tem toda uma metodologia para isso. O Lattice Boltzmann tem, mas é super raro encontrar esse tipo de aplicação. A maioria das aplicações, elas são intrinsecamente, pela própria natureza das equações ali, do algoritmo, é intrinsecamente dependente do tempo. Se você estiver interessado num regime estacionário, você precisa preparar uma simulação e fazer evoluir, né, preparar uma simulação, que eu digo é preparar um estado inicial, né, e fazer ela evoluir até um estado estacionário. Tá? Então, o método é intrinsecamente dependente do tempo, num esquema explícito, isso é importante. Né? Então, ele é eficiente, é rápido. E também a ver com isso o segundo ponto aqui, né? Relativamente fácil de implementar e paralelizar. Tá? Então, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar vários códigos lá, pelo menos 2D, né? Você vai ter infinitos, assim, eu não sei qual que é o recorde, né? Mas
Tem programas de 15, 20 linhas que implementam essa versão básica do Lattes Boltzmann e são capazes, inclusive, de fazer coisas bastante interessantes. Então, isso é uma das coisas que talvez que eu também quero, é uma das mensagens que eu também quero passar, mostrando também na aula de hoje o algoritmo do Lattes Boltzmann. Então, ele é fácil de implementar aí, pela a forma do algoritmo, ele é muito propensa, muito propícia para você paralelizar, tá? Ela tem uma paralisação bastante. O algoritmo de Lattes Boltzmann tem um modo bastante óbvio de ser paralelizado e você pode tirar vantagem disso e fazer e conseguir trabalhar com sistemas bastante grandes, né? Como eu já mencionei antes, tem uma descrição, esse vínculo dele com a teoria cinética, né, ser mais próximo na descrição dela, do Lattes Boltzmann mais próximo do mundo molecular. Isso, o que quer dizer isso exatamente, a gente vai entender hoje. Ele permite essa descrição natural de fluxo complexo, não precisa de técnicas não muito sofisticadas não precisa de técnicas, né, extremamente sofisticadas para descrever fluxos complexos. Como eu já falei também, ele transita, né, ele se aplica tanto nas escalas macro e meso, né? E, por último, aqui eu coloquei ele permite que, esse tópico aqui, né, que ele permite você lidar facilmente com geometrias irregulares, né? Então, domínios que têm geometrias irregulares. Pense, por exemplo, num meio poroso, né, um labirinto, assim, onde você tem um escoamento através de uma rede toda, né, um labirinto ali. Isso também é uma coisa que num solver CFD tradicional é bastante difícil de descrever, a não ser que você recorra a técnicas bastante especiais. No Lattes Boltzmann, pelo menos, numa descrição, desde que você não queira descrever com muito detalhe essas fronteiras, né, entre os domínios, né? Por exemplo, escrever ali um efeito, uma curvatura ali, alguma coisa onde você realmente precisa ter essa geometria, onde essa geometria importa muito, né? Daí pode complicar, mas desde que vamos dizer assim, a tortuosidade do meio seja uma característica meio secundária, né? Você está mais interessado nas propriedades globais do escoamento através de meio, você não tem problema nenhum em incorporar essas geometrias complexas, tá? Tudo isso que eu estou falando, óbvio que não dá para entender direito agora, porque a gente não tem uma noção do método ainda, mas guardem, né, e depois vai ficar mais claro. Então, e algumas limitações, assim, pelo menos nessa versão mais simples que eu vou apresentar. Então, fluidos, né, que em regimes de escoamento de alta compressibilidade, né. Então, isso é uma limitação que vem ali da própria construção do método. Então, existem, né, como qualquer método que você desenvolver, hipóteses subjacentes na formulação desse método. No caso do Lattes Boltzmann, uma hipótese bastante importante é o regime de número de Mach pequeno, né? Então, o número de Mach alto, compressibilidade, isso está tudo relacionado, né? Um regime, geralmente, o número de Mach alto vai dar origem a efeitos de alta regiões ali de alta compressibilidade, né? Alta pressão no fluido. Então isso viola, né? Então essa é uma limitação porque isso viola uma dessas hipóteses principais do Lattes Boltzmann. Tá? E também pelo mesmo motivo casos, né, problemas onde você tem a transferência substancial de calor. Então isso é uma coisa que eu vou ir comentando ao longo da aula de hoje também, a dificuldade de você construir modelos térmicos consistentes que eu digo que
Bom, depois eu explico isso melhor. Mas o que eu quero dizer é, existem várias maneiras de construir modelos térmicos. A maneira mais óbvia, que seria a maneira mais óbvia, é uma maneira bastante difícil, né? Então, quando você tem essas transferências de calor substanciais no seu problema, onde você precisa realmente acoplar, ter um sistema totalmente acoplado, né, a equação de energia, junto com as equações de massa e momento no sistema, você precisa recorrer a técnicas especiais. E por último, essa limitação, let's constraints, né? Bom, aqui o que eu quero dizer, acho que tem a ver com a parte da descrição, né, das geometrias. Então, eu já falei antes, né, quando você quer descrever realmente, pensa num problema onde a geometria importa muito, né, daí você tem uma dificuldade, porque você vai estar preso num domínio que é uma descrição, né, tipo um Lego, né, do seu sistema. Isso às vezes não serve, né. Então tá, vamos passar. Então tá aqui, só para exemplificar o método, como é que funciona. Então suponha que você tem aqui esse aqui é o seu, vocês conseguem ver meu mouse, né? É o domínio da simulação, cada pontinho aqui a gente chama de nodo, tá? Um nodo da sua rede. Então, o conjunto dos pontos forma a rede, que é o látice, né? E nesse domínio você tem alguns dos nodos são pintados aqui, a região que em volta deles está pintado de preto aqui, seria uma região que você tem um sólido, né? No caso, tinha um perfil de asa aqui, tá? Então, como é que funciona? Então, é assim, ó. Eu vou tentar explicar bem por cima. Cada um desses nodos vai ter pendurado um conjunto de vetores, tá? Estão numerados aqui, 0, 1, né? Tem o 0, que é um vetor nulo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nesse caso, tá? Dependendo do tipo de lattice Boltzmann, esse número de vetores aqui pode variar, tá? Então pode ser só 1, 2, 3, 4 e não ter os diagonais, por exemplo, né? Pode ter mais. Em 2D, esse aqui é o mais usado, né? O que tem 9 vetores, né? Contando com o 0. E cada um desses vetores, ele representa uma velocidade. Tá? Então, são um conjunto discreto de possíveis velocidades. E essas velocidades são denotadas aqui, ó, por esse E. Tá? Então, E0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a cada velocidade está associada a um escalar. Uma quantidade que aqui está chamada de N, então tem o N0, N1, então N1 corresponde ao E1. E cada uma dessas quantidades é uma fração de uma população, né, da população de moléculas ou partículas, né, vamos falar assim. O termo talvez mais correto aqui seria pseudopartículas, né, que estão localizadas naquele nodo. Então, deixa eu tentar falar de outra forma, que eu acho que ficou um pouco confuso. Então, cada nodo aqui tem um conjunto de partículas, pseudopartículas. Depois, o que são pseudopartículas, eu vou explicar depois. E essas partículas, elas têm uma distribuição de velocidades, só que as velocidades são discretas, tá? Podem ter só esses valores, e aqui são as frações pertencentes a cada uma das velocidades. Tá? Então, essas variáveis aqui, ó, definidas em cada ponto do seu domínio, exceto dentro do sólido, né? O sólido não tem fluido. Então, cada ponto fluido do seu domínio são as variáveis fundamentais do método de Lattice-Boltzmann. Tá? E a partir delas é que você calcula os momentos hidrodinâmicos. Os momentos hidrodinâmicos que eu me refiro são as variáveis tradicionais da fluidodinâmica. Então, no caso aqui, os campos, né? Campos de densidade, momento, a velocidade, né? Densidade, velocidade e temperatura. Então, ρ, U e T. E esses momentos hidrodinâmicos eles são calculados a partir dessas médias, né? Médias da massa, do momento e da energia cinética, né? Do caso aqui, essas partículas só têm um grau de liberdade de translação, então só a energia cinética, ponderado nas médias dessas quantidades, né, de cada partícula, ponderadas pela população em cada nodo. Tá? Então é uma média.
onde o peso é as populações de cada um dos nodos. Então, se você quer saber a densidade naquele ponto, você soma a massa vezes as populações. Se você quer saber a densidade de momento, você soma os momentos das partículas e assim por diante, tá? Então aqui é a primeira coisa, né? Então, no método de Lattice-Boltzmann, esses momentos hidrodinâmicos, eles não são, você não lida diretamente com eles, né? Eles não são as variáveis fundamentais do seu algoritmo, tá? As variáveis fundamentais de Lattice-Boltzmann são as populações, são elas que vão evoluir no tempo. E a dinâmica de cada um desses momentos hidrodinâmicos é uma dinâmica que vai ser resultado, né, da dinâmica dos N's. Tá? Então, essa é a primeira coisa importante de entender. E o algoritmo de Lattice-Boltzmann, que diz como essas populações evoluem no tempo, está resumido aqui. Né? Então, geralmente é apresentado assim, em 2 passos. Um passo que envolve essa transformação das partículas num dado ponto. Tá? A transformação que eu digo, então vamos entender aqui. Então, o primeiro passo, que é o chamado passo de colisão. Você vai atualizar as partículas em cada nó. Então, o asterisco aqui seria a partícula, a população colidida, né, ou atualizada em cada nodo. E essa atualização é muito simples. Você pega a quantidade que você já tem naquele nodo e soma com um termo, que é o termo de colisão. Depois eu vou mostrar aqui o que é esse termo. E, num passo subsequente, você pega a população que você acabou de atualizar e transfere para um outro ponto da rede, né? Então, aqui é um pouco difícil de entender, né? Quando você vê pela primeira vez, o que está acontecendo aqui, né? Então, você vê a população alfa, tá? Alfa é o índice que rotula a velocidade. Então, pensa a população 2, né? Para cima. A população 2 no nodo que está, né, R mais 2 ΔT. Então, 2 ΔT e 2 ΔT é exatamente a distância, né? Então, essa é outra coisa, né? Essas velocidades e o intervalo de tempo são tais que cada uma das componentes, né, cada uma das velocidades vezes ΔT sempre dá a distância, né, isso aqui é uma distância, até o nodo adjacente. Tá? Então, o nodo que está deslocado na direção 2 vai receber a população, né, no instante de tempo posterior, vai receber a população colidida do nodo 2 que estava abaixo dele. Não sei se deu para entender. Se vocês não entenderam, depois vocês olhem com calma, mas é muito mais simples do que eu faço parecer explicando, né? Basicamente você copia, né? Então você tem uma população 2 aqui, no passo seguinte você atualiza, no passo seguinte você copia ela para cima. Né? Mesma coisa para todas as outras direções. A população 1, né? Desse nodo você atualiza e copia para o nodo do lado que está na direção 1. E assim, mesma coisa para as diagonais também. Tá? Em 3D também, mesma coisa. Tá, então, isso que eu acho muito curioso, né? Como que... Então, eu acabei de falar para vocês, né? Que essa dinâmica vai dar... Essa dinâmica que vai controlar a dinâmica dos campos hidrodinâmicos. E, como isso aqui é um solver hidrodinâmico, essa dinâmica vai ser a dinâmica das equações de Navier-Stokes. Então, esse algoritmo aqui, no fundo, está resolvendo indiretamente as equações de Navier-Stokes dependentes do tempo, né? Nesse domínio aqui. Eu não estou falando aqui porque é um pouco mais específico, mas óbvio que quando você tem nodos adjacentes ao sólido, você precisa de passos adicionais aqui, né? Então, mas isso eu vou falar só na próxima aula, como você implementa condições de contorno. Né? Tá? Mas a essência é isso aqui, tá? Então essa é a pergunta, então essa é a motivação da aula de hoje, né? Como que isso, o que isso tem a ver com a fluidodinâmica, né? Como que isso aí está resolvendo as equações de Navier-Stokes dependendo do tempo. Tá? Pessoal, mais uma vez, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, por favor, interrompa. Eu sei que às vezes eu talvez até complique mais do que necessário aqui a explicação. Então, para entender, né, essa conexão, eu quero começar assim,
tendo uma noção, quero que vocês tenham uma noção, né, o que é importante entender, né? Qual que é a essência da dinâmica num elemento de fluido do seu sistema. Tá? Isso é importante entender. Então, claro, vocês já viram a parte do... Acho que vocês talvez já tenham uma boa noção de como que é, qual que é a essência, né, da dinâmica a nível molecular, da parte de dinâmica molecular do curso, mas vamos recapitular aqui. Né? Então, vou considerar um caso bem simples. Né? Então, pensa que isso aqui, ó, esse volume aqui, é um elemento de volume do seu fluido. Na verdade, um elemento de volume mesmo vai ser, né, por mais pequeno que ele seja do ponto de vista macroscópico, ele vai ter um número muito maior de partículas do que o que está representado aqui, mas né, para todos os efeitos a gente pode pensar isso aqui como essa caixa aqui como sendo representativa de um elemento de volume do seu gás ou líquido, tá? E no caso mais simples possível, as partículas aqui nas moléculas, seja lá o que elas forem, elas estão representadas apenas pelo seu centro de massa, né? Então elas têm esse grau de liberdade de translação apenas, tá? Então as partículas aqui são esferinhas. E o que acontece aqui nesse elemento de fluido? Né? Se você começa uma configuração inicial completamente aleatória, né? Seja lá qual for as forças aí que atuam no sistema, perdão, é que eu falei errado. Seja lá qual for as interações entre as partículas, né? Força que atua no sistema pode ser força externa, né? Justamente o que eu quero desconsiderar. Então, seja lá qual for a interação entre essas partículas, se você começar de uma configuração totalmente aleatória, ou seja, incluindo também os casos onde você começa com uma rede totalmente organizada, cristalina, e deixar essa dinâmica evoluir por si própria, ou seja, sem forças externas, né? Então, sem a aplicação de sei lá, um gradiente de temperatura ou um estresse, como chama, um cisalhamento, ou coisa desse tipo. Deixa o sistema evoluir por si próprio. O que vai acontecer? Né? Então, o que vai acontecer é que você vai eventualmente chegar num estado de equilíbrio. Tá? Então, como que isso acontece? Então, quando você começa de um estado qualquer, a energia do seu sistema está distribuída de uma forma determinada por essa configuração inicial. E essa distribuição de energia pode ser qualquer coisa, a princípio. Tá? No entanto, à medida que a dinâmica procede, você vai tendo encontros entre essas partículas, né? Os eventos de colisão, você pode chamar. E a cada colisão, as partículas vão trocar energia, tá? Energia, momento, né? E né, a essência, né, do ponto de vista estatístico dessa dinâmica é que esse mecanismo de colisão, né, essas trocas de energias vão ocorrer no sentido de distribuir a energia do sistema de uma forma bastante específica, tá? De forma que a energia média de cada grau de liberdade ela vai tender para um valor constante, tá? Que então tudo isso que eu estou falando é o mecanismo de termalização do sistema, né? Então vocês provavelmente viram lá no curso na parte de dinâmica molecular, quando você começa uma simulação, você tem uma etapa inicial ali onde você termaliza o seu sistema, né? Então você faz isso para se livrar de qualquer correlação espúria que você tenha introduzido ao iniciar de um estado qualquer, né? Preparado de forma aleatória, por exemplo. Então, a distribuição de energia que você tem é uma distribuição de energia artificial. Isso, mas se você deixa o sistema evoluir, naturalmente ele tende para esse estado termalizado. Tá? E esse estado termalizado, do ponto de vista estatístico, ele é muito bem caracterizado pela distribuição das velocidades aqui nesse caso. Né? No caso onde você tem pelo menos só os graus de liberdade de translação, a energia é puramente cinética, né? Então as colisões seriam pontuais, né?
pontuais, que eu digo instantâneas, né? Só troca de velocidade, né? Mas isso também acontece quando você tem energia potencial também, tá? É claro, é bem geral esse mecanismo de termalização. Eu tô me estendendo um pouco aqui porque é importante entender isso. A essência da dinâmica de um sistema deixada por si próprio é evoluir a evolução para um estado de equilíbrio, onde você tem uma distribuição de energia no sistema com os valores médios de energia em cada grau de liberdade em valores constantes. Médio, né? Claro. Bem médio. Então tá. Então, a partir daí eu vou recorrer, vou lembrar disso depois quando eu estiver falando da equação de Boltzmann e depois dos modelos de colisão BGK, que é essa parte aqui. Então, aqui estão os tópicos dessa primeira parte. Eu vou tentar passar rápido. Eu quero chegar, na verdade, um pouco mais adiante do que isso hoje, para na próxima aula a gente começar já vendo coisas mais aplicadas, né? Que horas são? Então, vamos lá. Então, como eu falei, né, se você olhar aquele elemento de volume de um ponto de vista da dinâmica molecular, a informação que você vai ter ali são as posições e as velocidades de cada partícula, certo? Isso é quase o máximo que você pode ter de informação a respeito do sistema. E à medida que a gente vai subindo na escala, passando para a escala mesoscópica, depois para a escala macroscópica, a gente vai se livrando de boa parte dessa informação, né? Então a gente vai vendo o sistema cada vez mais em baixa resolução, vamos dizer assim, né? Então, no caso do Lasse-Boltzmann, o nível de descrição do sistema é o nível estatístico, tá? Então, ao invés de tratar como na dinâmica molecular, onde você trata de todas as velocidades de todas as moléculas, você tem uma equação de evolução para a posição de cada átomo do sistema. Aqui não, a gente vai estar interessado só na distribuição de velocidades do sistema, tá? Que é dada por essa função. Então essa função aqui, f, que é a função de distribuição de velocidades, é a grandeza fundamental da teoria cinética. Então o que é essa função, essencialmente? Essa função ela está definida em cada ponto do fluido. Então cada ponto, R, né? Imagina que você tem um elemento de volume igual aquele que eu mostrei no slide anterior, tá? Dentro aquela caixa lá é o dr, tá? Então R é aquilo lá. Então você dentro de um ponto R você tem várias e várias moléculas. E essas moléculas, se você pegar e tirar uma foto do sistema e medir a velocidade de cada uma das moléculas, você pode montar um histograma, tá? Um histograma das velocidades moleculares. Então, essa função para cada ponto R, em função do Xi é as velocidades, tá? Então, cada velocidade molecular é um valor de Xi. Então, Xi tem as componentes x, y, z, são as velocidades na direção x, y, z. Então, essa função é esse histograma, um histograma em 3 dimensões. Então, tem da mesma forma que você tem um elemento de volume onde as partículas estão localizadas, você tem esses elementos de velocidade, né, que seriam as suas caixas aí do histograma, né? Então, se você tem tantas moléculas com velocidade x entre tanto e tanto, vai naquela caixa, assim por diante nas outras direções. Tá? Então é isso. Essa função é isso, é a função de distribuição de velocidades para cada elemento do fluido. E a teoria cinética da equação de Boltzmann, que é a teoria cinética que é toda
governada, né, pela equação de Boltzmann, ela diz respeito à evolução dessa função aqui ao longo do tempo no seu sistema. Tá? O nome dessa função mais técnico é função de distribuição de velocidade de uma partícula, né? Porque daí tem as outras de 2, 3, né? Mas a fundamental é essa. E essa função de distribuição, né, pela própria definição dela, ela permite o cálculo de várias quantidades, várias grandezas ali do seu sistema, tá, localmente. Bom, o que eu quero dizer com isso? Se você integra sobre todas as velocidades do sistema, num dado ponto, se você integra sobre todas as velocidades daquele elemento de volume, você vai descobrir o quê? Que é a densidade de partículas naquele volume. Tá, deixa eu... Eu estou me enrolando um pouco, tá? Ela é definida com essas propriedades aqui, tá? A função de distribuição. Então, ela é como se fosse uma densidade em dois espaços. Se você integra no espaço de velocidades, você tem a densidade de partículas no espaço real. Tá? Então, ela é uma densidade de partículas no espaço e no espaço de velocidade. Se você integra no espaço de velocidade, você obtém a densidade de partículas no espaço no espaço. Né? E ela, vamos supor que ela está normalizada, tá, para o número total de partículas do sistema. Então agora aqui você integra em todo o seu domínio, e todo o seu domínio você vai ter um número, se for um domínio fechado, né, você vai ter um número de partículas constante. Às vezes uma normalização em termos de massa é usada, né? Daí essa função, em vez de ter essa dimensão de densidade de número, ela é uma densidade de massa. Então, só para saber. Então, a partir dessa função de distribuição, você pode calcular as quantidades hidrodinâmicas do seu sistema. Então, então essa função, como eu falei, é um histograma. Um histograma é uma densidade de probabilidade, e você usa isso para calcular médias, né? Então, por exemplo, como eu já falei, né? Então, se você quiser a densidade de partículas no dado ponto, você soma as velocidades, né, de todas as partículas naquele ponto, você tem o número de partículas. Nesse caso é muito simples, né? Porque a soma nas velocidades equivale a uma soma, né? Você contar as partículas do seu sistema, né? E a densidade de massa que você vai ter naquele ponto, né, no ponto R, é simplesmente, se todas as partículas têm a mesma massa, né, que é uma hipótese aqui, é só a massa vezes esse número de partículas. Tá? Agora aqui já é um pouco diferente. Então, agora se você tiver e você quer saber qual que é a velocidade em que aquele elemento de volume está se movendo no espaço. Bom, na verdade, o que você vai fazer é o seguinte: você vai pegar e considerar o momento de cada partícula no sistema. Então, m vezes xi é o momento de cada partícula, tá? Massa vezes velocidade. E você vai integrar contra a distribuição de velocidades naquele ponto, tá? Que é uma densidade de probabilidade. Quando você faz essa conta, você vai ter a densidade de momento naquele ponto, tá? E você define a velocidade como sendo ρ, a densidade de momento como sendo ρ vezes U. Tá? Ou a massa vezes U. Então, U é momento por unidade de massa, né? A velocidade é isso, essa interpretação, né? Momento por unidade de massa. Então, posso estar falando de um jeito meio complicado, mas eu acho que a equação é mais clara, né? Da mesma forma, se você quiser saber qual que é a energia daquele elemento de volume, e no caso aqui, como você estou supondo que as partículas têm só os graus de liberdade de translação, sem estrutura interna, então elas têm só energia cinética, você integra contra a sua função de distribuição
a energia cinética de cada partícula. Tá? Então, isso aqui é uma soma sobre todas as partículas dessa quantidade. Então, você está fazendo as médias. Então, já dá para perceber uma conexão ali com o que eu expliquei antes do Lattice-Boltzmann, né? Então, justamente, essas funções de distribuição aqui, elas estão fundamentalmente relacionadas com aquelas variáveis lá do Lattice-Boltzmann. Né? São elas mesmas, mas dentro de um contexto um pouco diferente, né, do que aqui na teoria cinética, onde tudo é contínuo. Né? Tá. Bom, aqui é só uma repetição do slide anterior, então só enfatizando, né, os momentos hidrodinâmicos comuns. Então essas quantidades que estão aqui são as quantidades por unidade de massa. Então momento por unidade de massa, energia cinética por unidade de massa, só para dar nome. Uma grandeza que é útil definir é essa velocidade térmica, né, o C. Geralmente aparece nos livros de teoria cinética, C. Que é a velocidade da partícula descontada, né, a velocidade de uma molécula descontada a velocidade daquele elemento de volume como um todo. Né? Então, o quanto a velocidade difere da média daquele elemento de volume. Tá? E essa definição, a própria definição implica isso aqui, né? Que a velocidade térmica é zero na média para cada elemento de volume. Por que isso aqui é útil? Porque daí agora, usando esse conceito, você pode separar contribuições em cada uma daquelas quantidades que eu mostrei antes, da parte térmica e da parte, vamos chamar já de parte convectiva do movimento das partículas. Então, a parte térmica, a parte convectiva é aquilo que se desloca, né? Todo o movimento se desloca junto com o elemento de volume. E a parte térmica é o que difere disso. Né? Então, vamos lá, a energia. Se você escrever o Xi, né, então lembra que o que estava aqui dentro era o Xi. Então, Xi é o C mais U. Né, assim. E você distribuir esse quadrado, você encontra esses vários termos aqui. E você pode agora identificar várias contribuições fazendo essa integral. Né, por conta dessa propriedade, esse termo aqui, esse último termo aqui é zero. Então, lembra, a integral aqui é sobre Xi. Né? Então, Xi o U, por exemplo, não depende de Xi, né? O U só depende do espaço, da posição. Então ele sai da integral, né? Então você acaba tendo essa condição aqui, zero. Mesma coisa para esse termo, tá? Esse meio de mu ao quadrado aqui pode sair da integral. E quando você faz o resto da integral, é só uma integral sobre f e vai aparecer uma densidade, né? Então, só para explicando a forma aqui. Então, a velocidade cinética, né, a densidade de energia, a energia cinética por unidade de massa, o Ezinho que está lá, ela vai ter essas duas contribuições. Uma contribuição ρu ao quadrado sobre 2, que tem cara de energia cinética, né, do elemento de volume, né, que é a parte convectiva, e uma parte que está relacionada a esse movimento aqui, que é a parte térmica. Né, vai ser identificada com a parte térmica. Então a gente estou falando tudo isso para chegar na temperatura, né? Então a energia térmica por unidade de massa é definida por essa quantidade aqui. Então é energia contada a parte cinética, né? A parte convectiva. E a temperatura, então aqui é um pouco de cuidado, né? Então é a maneira como a temperatura agora é introduzida. Então na descrição é através da relação entre essa energia térmica, através desse conceito de energia térmica. Então, tá. Então, a história é mais ou menos assim. Rigorosamente falando, o conceito de temperatura ele só faz sentido quando você tem um sistema em equilíbrio térmico. Quando você fala que o sistema chegou numa temperatura bem definida. E quando você tem esse sistema em equilíbrio térmico, a distribuição
da energia dos graus de liberdade obedece a um teorema chamado teorema de equipartição. É o que eu falei antes lá, que a energia se distribui, né? A energia média de cada grau de liberdade se distribui de uma forma bem definida. E esse teorema de equipartição, ele diz o seguinte, que no sistema de equilíbrio térmico, cada grau de liberdade vai receber uma contribuição que é meio de KBT, de energia. Né? KB é a constante de Boltzmann, energia por a unidade de energia por temperatura, quando você multiplica por temperatura da energia. Né? E como E é energia por unidade de massa, daí tem a massa aqui embaixo. Então, como nesse caso você tem, supondo que você chegue num equilíbrio térmico, você tem os graus de translação nas direções x, y e z, portanto são 3 graus de liberdade, cada um deles vai receber o meio de KBT, e por isso que você deduz essa relação aqui entre a energia térmica no estado de equilíbrio e a temperatura. Então é 3, né, 3 meios de KBT. Se fosse em 2 dimensões, seria 2 meios de KBT. Né, assim por diante. Se houvessem outros graus de liberdade, o mesmo seria válido. Né? Mas a temperatura é sempre definida com relação ao grau de liberdade de translação, mesmo que você tenha outros graus de liberdade no presente sistema. Você pode definir, na verdade, você pode usar qualquer grau de liberdade, né, para definir a temperatura. Mas o de translação é o que está sempre presente. Então, por esse motivo, a gente usa o grau de liberdade de translação para aferir a temperatura. Só que isso aqui, como eu falei, isso aqui, rigorosamente falando, só vale no equilíbrio. Né? As condições de equilíbrio, nesse contexto, são as condições de equilíbrio hidrostático, né? Velocidade zero do sistema, intensidade constante. Só que para desenvolver a teoria, a gente precisa de um conceito de temperatura que seja válido fora do equilíbrio também. Como é que a gente faz? A gente faz essa definição por uma extensão. Então a gente pega essa relação aqui que está definida no equilíbrio e estende para uma situação de não equilíbrio. Então a temperatura agora passa a ser um campo de temperatura da mesma forma que a energia térmica, ela calculada a partir da função de distribuição, como eu mostrei lá anterior, depende da sua localização no espaço. Então você vai ter agora isso aqui define a temperatura local em cada parte do sistema. Tá? Então é só uma troca, né, de variáveis, só para você definir a temperatura em cada parte do sistema. Tá, então, é comum também usar essa abreviação aqui, essa razão KB sobre M, a massa das moléculas KB constante de Boltzmann. Se você multiplicar pelo número de Avogadro, você encontra NaKB. NaKB é aquela constante dos gases ideais. Né? E Na vezes M é a massa molar desse gás. Então, isso aqui você pode chamar de uma constante dos gases específica, né? Então, por massa molar. Né? Então, esse R aqui. É comum escrever dessa forma, essa relação. Só para abreviar. É isso. Tá? Essa parte é isso. Então, definir a variável básica da teoria cinética, que é a função de distribuição, e introduzir os conceitos, os campos macroscópicos, né? Mostrei como os campos macroscópicos de densidade, velocidade e energia térmica e temperatura estão relacionados com essa função de distribuição. Agora, né, vamos passar para essa parte aqui que vamos tentar entender qual que é a dinâmica das funções de distribuição, que eu já tentei passar uma ideia lá no começo, quando eu falei, isso aqui, se deixar por si próprio, vai evoluir para um estado de equilíbrio. Mas como que é isso exatamente? Então, isso é controlado, uma dinâmica controlada pela equação de Boltzmann. A equação de Lattice-Boltzmann, né, de rede de Boltzmann, é uma versão, né, você pode pensar como se fosse uma forma modificada, simplificada e depois discretizada da equação de Boltzmann. É um jeito de entender.
Então tá. Então isso aqui é o resumindo do que eu falei agora, né, agora há pouco. Então, dado a função de distribuição, você calcula os momentos, né, hidrodinâmicos dessa forma: densidade de partículas, densidade de momento e a temperatura a partir daquela definição da energia da velocidade térmica aqui. E a equação de Boltzmann, como eu acabei de falar também, ela governa a evolução dessa função. Então, dado um estado inicial, né, uma distribuição inicial de velocidades em cada ponto do seu sistema, qual que é essa distribuição no tempo futuro? Tá? Essa é o papel que é o, é o, é o que a equação de Boltzmann permite resolver, né? Se você souber resolver a equação de Boltzmann. Então, aqui eu não vou derivar a equação de Boltzmann, né? É bastante complicado, bastante enrolado também. Eu posso, no final tem umas referências, né? Eu posso indicar para quem tiver interesse em saber como exatamente é essa derivação, né? Mas aqui eu só vou colocar o resultado final, né? Então, mas é importante falar quais são as hipóteses básicas para você derivar a equação de Boltzmann. Claro, como é que é essa dinâmica, essa pergunta, obviamente você precisa fazer certas hipóteses a respeito de como as partículas aí que você está tentando descrever se comportam. Né? E as hipóteses fundamentais da equação de Boltzmann são as seguintes. Então primeiro, né, a teoria cinética que eu vou apresentar aqui, baseada na equação de Boltzmann, ela é essencialmente uma teoria para gases rarefeitos. Né? Então, essas hipóteses aqui, elas se adequam bem ao caso de gases rarefeitos. Tá? Como que isso depois vira um Lattice-Boltzmann que você pode tratar líquidos e gases, né, sistemas de gases mais complexos, sistemas com muitas fases e tudo mais. Né? Bom, é porque depois você faz outras coisas. Né? Então, na verdade, a conexão entre a equação de Boltzmann e a equação de Lattice-Boltzmann, ela envolve, no meio do caminho, vamos dizer assim, uma mudança de perspectiva de como você está abordando o problema. Tá? Isso é um pouco mais sutil, eu vou falar depois. Tá? Mas, por enquanto, pensando na equação de Boltzmann e aplicação em casos em que se adequam essas hipóteses aqui, está tudo certo. Então, quais são essas hipóteses, né? Nominalmente falando? Primeiro, apenas colisões binárias são consideradas. Então, pensa num gás que tem bastante rarefeito, significa que as partículas elas colidem raramente, né? Elas não se encontram com muita frequência e quando se encontram, elas se encontram em pares. Então, isso quer dizer o seguinte: outra forma de dizer isso é que colisões entre mais de duas partículas são eventos extremamente raros. Essa é a restrição. Porque você, a princípio, pode ter 3 partículas, 4, 5 colidindo ao mesmo tempo. A teoria ela é especificamente pensada para esse caso. As colisões são locais. O que significa locais? Que apenas as partículas que estão dentro de um mesmo elemento de volume podem colidir. Então, local significa isso. Né? Então, os eventos de colisão eles ocorrem sempre dentro de um mesmo elemento de volume, como eu mostrei lá naquela caixa com as partículas. Tá? Então, que significa local. As colisões são eventos instantâneos, né, como eu falei. Então, se você pensa, aquelas partículas interagem apenas por uma força bastante localizada. Né? Então, elas se encontram e o choque é essencialmente uma troca de velocidades. Então, essa formulação da teoria aqui, ela exclui, por exemplo, forças de longo alcance, né, como você geralmente tem, né, num sistema um pouco mais complicado. Por exemplo, forças de Coulomb e forças de Lennard-Jones, elas têm um alcance longo, elas não se enquadram aqui. Depois a gente vai ver como reintroduzir esses casos depois. Né? Essencialmente é isso que essa é o
grande passo aí também, né? É um dos grandes passos que você toma que envolve essa mudança de perspectiva que eu mencionei antes. Ou falando isso de um jeito melhor. Essa mudança de perspectiva que eu falei antes, ela permite você entender as coisas de forma que você possa incorporar esses efeitos de força de longo alcance de um jeito que não contradiz nada da teoria. Né? Então, tá. E as colisões são elásticas, o que significa que é mesmo que dizer que as partículas não têm graus de liberdade interna. Então, toda a energia volta para as velocidades. Tá? Então, só para enunciar as hipóteses. E a equação de Boltzmann, já colocando a sua forma final, é isso aqui. Então, é uma equação diferencial, tá, para a função de distribuição. Tem esse lado aqui esquerdo, tem uma parte que remete, né, uma parte convectiva, digamos assim, né? Você tem é como se fosse uma derivada total da função, né? Então você tem df dt, df dr e df dxi, né, derivados com relação tanto às variáveis espaciais quanto às variáveis de velocidade. E aqui eu já introduzi uma coisa que é esse G. O que é o G? G é qualquer força externa que esteja presente no sistema, né? Então, você pode levar isso em conta dentro de todas aquelas hipóteses. Você pode ter uma força, por exemplo, no caso mais comum é uma força de gravidade presente no sistema. Forças não inerciais, forças devido a campos externos, tá? Tudo pode ser incluído nesse G. É uma força, chama força de corpo, né? Uma força que acopla com a densidade. E então tem essa parte aqui. E do outro lado você tem a taxa de variação da função de distribuição devido aos eventos de colisão, tá? Que essa é a parte complicada. Então, toda vez que você tem uma redistribuição das velocidades das partículas após um evento de colisão, esse histograma muda, né? Você tem partículas, pensa nesse histograma evoluindo no tempo, você tem partículas, vamos dizer assim, as velocidades estão toda hora pipocando, né, para um lado ou para o outro. Assim. Cada evento de colisão, as velocidades mudam. Tá? E geralmente esse termo é abreviado assim, né, omega, e ele depende também, né, da função de distribuição, a mesma que está desse lado da equação, só que esse termo aqui, que é essa dependência, essa taxa de variação com as colisões, ela é dada por essa quantidade aqui, que é uma integral, chamada integral de colisões. Então, tem muita coisa aqui, né? Deixa eu tentar explicar. Em primeiro lugar, é uma integral de colisões, e esse F aqui que está em azul é o mesmo F que está do outro lado, e ele está livre aqui na integral, né? Então, óbvio, né? Se ele é o mesmo que está do outro lado, ele não, as variáveis com relação a esse F aqui não são integradas. Porém, as variáveis com relação a todos os outros Fs que aparecem aqui, que são Fs, então F2 é o F cuja dependência é nas velocidades 2, né? Mesma coisa 3 e 4. Então é bastante complicado isso aqui. Então, o que você tem? Você tem uma integral desse lado, você tem derivadas parciais desse lado, isso aqui é uma equação diferencial integral não linear, né? Então, você tem essas variáveis 3 e 4, são variáveis em outras velocidades que estão contribuindo para essa integral e modificando a dinâmica do F. Tá? É difícil de entender, né? Mas não se preocupem que a gente já vai simplificar isso aqui. Essencialmente, tá, o que essa integral significa? É um balanço. Tá? Então você pega a faixa de velocidades que o F descreve, que é o F, esse F aqui, e você contabiliza quantas partículas você vai adicionar naquela faixa, né, numa determinada faixa xi, devido a colisões que acontecem no
naquele ponto do sistema. Então, deixa eu tentar explicar isso de outra forma. Pensa a função de distribuição como sendo um histograma de velocidade. Então, pensa numa faixa específica de velocidade. Tá? A todo momento, você vai ter partículas que, ao colidirem, né, dentro desse mesmo elemento de volume, elas vão acabar com a velocidade dentro dessa caixa do histograma. Enquanto que, ao mesmo tempo, partículas que originalmente tinham velocidade dentro de determinadas faixas desse histograma, ao colidirem, agora elas vão para outra faixa de velocidade. É isso que eu estou tentando dizer, que ela é um balanço entre o que é adicionado, né, naquela faixa menos o que sai daquela faixa. Então tem toda uma história aqui. Isso aqui é essencialmente essa contabilização, tá? Em termos probabilísticos. E o que controla, né, o que descreve, né, a probabilidade de cada uma dessas, de você ter as partículas vindo ou saindo daquela faixa de velocidade, é esse W aqui que eu escrevi, e ele está relacionado com a seção de choque de espalhamento das partículas. Então, a seção de choque de espalhamento é essa quantidade que diz isso, né? Dadas as condições de uma colisão, como que as velocidades se redistribuem. Então é natural que ela apareça aqui. Então a probabilidade de uma colisão de um determinado tipo resultar né, com partículas pertencendo a determinadas faixas de velocidade virem parar em outra faixa de velocidade. Tudo muito complicado, né? Se quiser entender melhor, não tem jeito. Tem que pegar uma das referências ali e ler com cuidado. Tá, então essa é a equação de Bose. Por mais complicado que seja há uma coisa importante que eu esqueci de falar, tá? E nota que a variável espacial também está livre. Então as colisões são todas, tudo no mesmo ponto R aqui, né? A notação está bem abreviada, né? Então não está todos os argumentos das funções, senão ficaria muito grande. Mas tudo está no mesmo ponto R. Então para cada ponto no espaço a equação está livre. Na verdade, o acoplamento com o espaço, então você tem essa derivada aqui e o G, né, que pode depender do espaço também. Então, mas a integral de colisão ela é completamente local. Então todas essas funções aqui estão no mesmo elemento de volume. Então, só estão escrevendo faixas diferentes, né, integrando aqui, de velocidade. Por mais complicada que seja a integral de colisão, ela tem essas propriedades aqui, né? Seja lá qual for, né, a seção de choque que você tiver. Então, isso aqui, pela própria natureza daquelas hipóteses, ela tem que a taxa de variação da função de distribuição devido a colisões, ela tem que satisfazer essas propriedades aqui, que são a conservação local, né? Leis de conservação local. Então, o que isso aqui significa? Então, a conservação, a taxa de variação da densidade devido aos eventos de colisão num dado ponto é zero, porque as colisões não alteram a massa que você vai ter dentro de um elemento de volume. Né? Elas só redistribuem as velocidades, elas não fazem sumir partículas ou adicionar partículas, só redistribuem as velocidades. A mesma coisa aqui, a conservação de momento nesse elemento de volume. Você redistribui as velocidades, como cada evento de colisão conserva o momento total, né? O momento total daquele elemento de volume como um todo tem que ser conservado. Portanto, a taxa de variação do momento nessa quantidade aqui expressa exatamente isso, a taxa de variação de momento daquele elemento de volume, devido a eventos de colisão, é zero. E a mesma coisa para a energia, no caso da energia cinética, né, também vai ser conservada. Tá, então isso aqui são só as leis de conservação local de massa, momento e energia em cada ponto do sistema. Tá? É isso que eu falei. E apenas usando essas propriedades aqui
integral de colisão, a gente consegue derivar equações de balanço de massa, momento e energia cinética que vão remeter diretamente às equações hidrodinâmicas, né, que a gente já está acostumado da teoria de Navier-Stokes. Então, essa é a próxima parte. Então, o que eu quero mostrar aqui? Então, como que essa equação, a equação de Boltzmann, ela tem já dentro dela incorporadas as equações de balanço hidrodinâmicas, né, macroscópicas. Tá? Então, é o que eu vou fazer aqui. É um pouco meio matemático aqui, mas é simples. Tá? Então vamos começar. O procedimento é o seguinte: a gente vai pegar essa equação aqui e vai usar ela para achar essas equações de balanço. Vamos começar pela equação de balanço de massa. Então, o procedimento é assim: a gente multiplica pela massa de cada uma das partículas e integra nas velocidades, tá? De modo que o resultado aqui vai ser só uma função das variáveis espaciais, tá? E agora, né, a primeira coisa, por conta daquela propriedade, né, de conservação local da massa devido às colisões, esse lado aqui é zero. Então, tudo isso aqui vai ser zero, né? Então, resta agora avaliar esse lado. Então, vou fazer com cuidado esse primeiro caso aqui. Então, ó, primeiro termo. Então, nota, o tempo não é uma variável de integração. Então, a derivada temporal pode sair da integral e você pode escrever isso dessa forma. Tá? Você pode tranquilamente tirar a derivada temporal do integrando. E a quantidade que sobra aqui, você identifica como sendo a densidade, né? Que eu mostrei antes. Então, isso aqui nada mais é do que d rho dt, tá? Essa integral. Aqui, um pouquinho, essencialmente a mesma coisa, só que, né, envolvendo as derivadas espaciais. Então, de novo, essa integral é na variável de velocidade. Então, as derivadas espaciais podem sair da integral. Tá? Então, essa quantidade pode virar um divergente aqui fora. Tá? E o que sobra aqui, tá? Você olha lá nas fórmulas que você tem antes, é a densidade de momento local. Então, ρ u. Tá? Então, isso aqui, essa integral aqui, é igual ao divergente de ρ. Então, está começando a aparecer as coisas da hidrodinâmica. Né? Esse aqui é o mais chato, né? O mais complicado. Aqui, realmente, a derivada é a mesma variável do integrando. Né? E é um gradiente, esse gradiente com um índice aqui é o gradiente nas variáveis de velocidade. E aqui tem um truque, né? Toda vez que aparecer uma coisa desse tipo, você pode usar uma das identidades de Green, não sei se é Green ou Stokes agora, mas enfim, você pode escrever o integrando como uma derivada total, tá? Então, como é que você faz? Você usa a regra da... Aqui não precisa, né? Porque só tem o f mesmo, que depende do xi. Então, na verdade, você pode tirar o g e o integrando aqui já virou um gradiente, né? Uma derivada, o integrando virou um gradiente nesse espaço. E quando você tem isso aqui, você pode trocar por uma integral na superfície que engloba o seu domínio de integração aqui, da quantidade da qual você toma o gradiente. Né? Eu falei de um jeito complicado, mas a expressão matemática está aqui. Então, essa aqui é uma identidade. Né? Isso aqui é igual a isso aqui. Acho que é isso. Tá, isso aqui é uma identidade matemática. Só que essa integral é sobre todo o espaço, né? De velocidade, até um infinito. Então, você pode fazer essa superfície o quão grande você queira, e essa função, né, como a probabilidade de você encontrar partículas com velocidade infinita vai a zero, essa função nessa superfície é zero, e isso aqui no final dá zero. Tá? Então, nesse caso, dá zero. E quando você junta todos os termos, né, que você deriva dessa equação aqui inicial, você descobre que, na verdade, o que ela está dizendo é isso aqui. E essa equação, vocês já viram a equação da continuidade, tá? da conservação de massa, do balanço de massa da hidrodinâmica. Agora, a mesma coisa para o balanço de momento, tá? Mesma brincadeira. Você pega, começa a equação de Boltzmann, só que agora está escrito em termos de componentes, porque, bom, tem uma questão, vão aparecer tensores aqui, né?
Tá mais fácil entender em termos de componentes. Mas é a mesma coisa, tá? Só escrito em termos de componentes e J são, né, X, J, são são as coordenadas espaciais, né? X, Y, Z. Tá? E as velocidades também, né? Xi X, Xi Y e Xi Z. Então, da mesma forma que no caso anterior, esse lado aqui expressa a conservação do momento no local, por conta dos eventos de colisão, então isso é zero. Então, resta agora avaliar esse lado aqui. Então, é a mesma coisa, né? Então, aqui a derivada temporal pode sair, você identifica aqui dentro a componente I da densidade de momento. Esse termo aqui é fácil. Opa, esse aqui, da mesma forma, né, a integral é em xi, então o gradiente em x, né, na coordenada espacial pode sair, e o que sobra ali dentro é uma quantidade nova, na verdade. Né? Então isso aqui não apareceu ainda. E eu vou dar um nome, então é um π maiúsculo, tá? Que vai ser o tensor de momento, né? Densidade de fluxo de momento. Tá, então deixa ele definido aí. O azul é esse cara, tá? E o termo chato lá que tem o gradiente no xi, agora você precisa, para escrever a integral, o integrando como um gradiente, você precisa usar a regra da cadeia aqui, porque tem um outro xi, né? Então, você escreve como uma derivada total e subtrai o termo que não aparece aqui, né? Então é isso aqui. E o que está em laranja, tá, é o que você transforma na integral de superfície, né? A integral que envolve esse termo laranja pode ser transformada naquela integral de superfície, e no mesmo argumento que eu usei anteriormente, ela pode ser, ela é zero, né? Porque lá no infinito a função vai a zero, então isso aqui é zero. Então só sobra esse termo aqui, e quando você combina os fatores, você tem essa equação, que é a equação de Cauchy, né? Então, da hidrodinâmica, então, onde você tem aqui o tensor de fluxo de momento. Tá? Então começa a aparecer as equações de balanço. Tem que aparecer, né? Porque está na forma mais geral possível, né? Isso aqui. Aí, finalmente, para energia cinética, acho que eu não vou fazer com muito detalhe também. Acho que eu já estou meio atrasado. Vamos passar um pouco mais rápido esse. É a mesma história, né? Então a derivada temporal sai aqui, as derivadas espaciais saem aqui. Novamente aparece uma quantidade, agora aparece uma quantidade nova aqui, né? Essa integral. Não é um dos momentos básicos hidrodinâmicos que eu defini antes. Então esse aqui vou chamar de Q. E aqui a mesma coisa, né? Você pode escrever o integrando através da regra da cadeia uma parte que envolve um gradiente total e subtrair o termo que não aparece aqui. Esse aqui é zero, só sobra esse. E quando você faz a integral, você identifica a velocidade, né, aqui dentro. Então aparece esse termo aqui. E essa equação para o balanço de energia. E esse Q que apareceu aqui, a gente dá um nome, é o vetor de fluxo de energia, né, no caso de energia cinética. Então agora só trabalhando um pouco essas duas quantidades novas, antes de escrever as equações de balanço todas juntas, nota que aqui, mais uma vez, é útil você distinguir a componente térmica e a componente convectiva, né, das velocidades moleculares, escrevendo o xi, né, em termos de U, né, lembra? U mais C. C é a velocidade térmica, né? É o xi menos U. Isso permite você separar, então, a parte que vem de U aqui, né, como U não depende mais do xi, ele sai, fica só a integral de m vezes f, que é o ρ. Tá? Então tem essa parte aqui, ρ, u e uj. E os termos mistos aqui, eles dão zero, por causa daquela propriedade da velocidade térmica, e sobra só esse termo aqui, tá? Que é um termo que envolve só a velocidade térmica. Então uma parte convectiva e uma parte que a gente vai identificar como sendo a parte dissipativa, né? A parte que envolve o tensor de estresse. E aqui para o vetor de fluxo de calor é a mesma coisa, né? Você pode separar, aqui é um pouco mais complicado, né? De terceira ordem, né?
Então você separa esse quadrado e essa componente aqui, faz as integrais e você chega nessa relação. Então você tem, de novo, uma componente convectiva, né? Tudo que é ρ, uma quantidade vezes a velocidade, é um fluxo da densidade daquela quantidade. Então isso aqui é ρ/u, é o fluxo de energia aqui, né? Aqui é o fluxo de momento mesmo, né? Convectivo. E aqui aparece o último termo que envolve esse mesmo termo que aparece na definição do tensor de momento aqui. E aqui aparece um outro, né? Os dois envolvem só as velocidades térmicas. Tá? Esse em vermelho, eu vou então só identificando as quantidades aqui, mas a definição está aqui, né? Então aquele primeiro, esse que aparece aqui, é o que a gente vai chamar de tensor de estresse. É o tensor de estresse da hidrodinâmica. Da hidrodinâmica macroscópica. Só que aqui você tem uma expressão microscópica para ele, né? Microscópica ao nível de teoria cinética, dada em termos da função. Então, conhecendo a função de distribuição, você sabe avaliar o tensor de estresse. Né? Então, nota, né? Tem essa diferença. A gente está trabalhando um nível de teoria cinética. Então, não existe aqui uma expressão constitutiva, né, para o tensor de estresse. Mesma coisa para o vetor de calor. Tá? Opa! E aqui é o QJ, então é o vetor de calor. Então, só dando os nomes, tá? Então, aquelas duas quantidades podem ser decompostas dessa forma, ou uma notação um pouco mais compacta, né, com essa forma aqui. Então, P é o tensor de estresse, que é o vetor de fluxo de calor. Não mais energia, né? Esse aqui é energia, esse aqui é calor. Envolve só as velocidades térmicas. E tem um termo aqui que é um termo que acopla com o tensor de estresse, um termo dissipativo. Tá, antes ainda, né, de escrever todas as equações de balanço agora incorporando todas essas definições, só chamar atenção para uma coisa, né? Se você pegar o tensor de estresse, aqui nesse caso, envolve só a parte, você vai ver, então, envolve só uma parte que é a parte cinética, né? A parte que envolve essas velocidades térmicas. Mas se você considera um fluido, né, um sistema mais complexo, com outros tipos de interações, o tensor de estresse ele tem que também levar em conta o fluxo, né, a dissipação de momento devido a essas outras interações. Então, por exemplo, se você olhar lá no LAMMPS, que é o que vocês usaram na parte de dinâmica molecular, você olha lá como que ele calcula o tensor de estresse, você vê que além desse termo, então, aqui é uma soma, né, sobre todos os átomos dentro de um determinado volume, que equivale àquela integral ali. Né? Então, somar nos átomos é a mesma coisa que integrar na velocidade dos átomos. Esse primeiro termo corresponde ao termo cinético que eu tenho ali. Mas tem também esse segundo termo. Então, esse segundo termo envolve essas forças intermoleculares. Né? Então, é o termo do virial, né, que chama. Então, essa parte aqui não está presente na teoria que eu estou apresentando agora, porque eu estou lidando, né, sobre aquelas hipóteses, um gás rarefeito, colisões, aquelas hipóteses que são específicas para gases, ou são as hipóteses adequadas para descrever gases rarefeitos, que permitem, né, simplificar ao máximo possível a equação de Euler. Por mais complicada que ela pareça, ela é a equação mais simples que você pode escrever, né, para o caso mais simples, que é esse, dos gases rarefeitos. Então aqui é só para dizer que existe essa parte. Então, essa aqui são as chamadas expressões de Irving-Kirkwood para essas quantidades, né, para o tensor de estresse. E essa parte, essa contribuição aqui cinética, ela é dominante em gases, enquanto que essa outra aqui ela vai ser dominante em fluidos mais densos, né, por exemplo,
líquidos, né? Então essa parte vai dominar em líquidos, essa parte domina em gases. Mais tarde eu vou mostrar como que a gente pode modificar o Lotz-Boltzmann de modo a também incorporar termos desse tipo aqui. Aqui no fim são os termos que vão dar origem a uma pressão para pressão. Então a pressão é 1/3 do traço do tensor de estresse, né? A pressão hidrodinâmica, né? Se você ver a parte cinética, ela dá origem ao termo de pressão que corresponde à lei do gás ideal, enquanto que a parte que envolve as forças intermoleculares te dá o que você pode identificar como a parte que descreve o quão não ideal esse gás é. Então, eu estou colocando em termos complicados, mas o que eu quero dizer é que para descrever gases não ideais, você precisa introduzir essas forças intermoleculares, né? Elas que dão origem a esse comportamento de um gás não ideal. Então, a teoria cinética que eu estou mostrando até agora envolve só essa parte aqui. Então, por enquanto, eu estou falando só de gases que satisfazem uma equação de estado de gás ideal. Tá? O que eu disse está escrito aqui, né? Essas forças não estão presentes no modelo que eu estou mostrando, e você pode incorporá-las, né? Mas você precisa fazer algumas modificações. É só um comentário, porque talvez vocês podem achar estranho estar lá só a parte cinética do tensor de estresse. Né? Tá. Finalmente, agora colocando todas as equações juntas, a gente vê qual que é o sistema que a gente conseguiu chegar. Tá? Então, você tem as 3 equações já da hidrodinâmica na sua forma fundamental. Né? Então, ainda não é exatamente... Na verdade, é assim, ó, o que eu quero dizer é o seguinte. Essas equações têm a cara geral das equações de balanço das equações hidrodinâmicas. Então, de alguma forma, ou de alguma forma não, né? Exatamente da forma que a gente viu ali que eu mostrei, as equações de balanço hidrodinâmico elas já estão incorporadas dentro da equação de Lorentz-Boltzmann, a partir daquelas propriedades da integral de colisão, né? Aquelas propriedades que garantem que essas equações de balanço sejam válidas, tá? No entanto, isso aqui não é ainda Navier-Stokes, né? Porque, na verdade, como eu fiz ali, calculando os primeiros momentos hidrodinâmicos, né? Densidade, velocidade, energia, cada uma dessas quantidades aqui, elas são sempre calculadas em termos das funções de distribuição que satisfazem a equação de Boltzmann. Então, a gente sabe que esses campos hidrodinâmicos estão satisfazendo essas equações, mas essas equações por si só, elas não, do jeito que elas estão escritas aqui, né, elas não constituem um sistema fechado, né, porque o P, né, por exemplo, o tensor de estresse, depende das variáveis fundamentais, que são as funções de distribuição. Tudo aqui depende das funções de distribuição. Não existe, eu estou querendo dizer que não existe uma relação constitutiva que relacione de volta, né, o P e o Q, né, com as variáveis básicas, né, que é o que permitiria fechar o sistema. Né. Então, de fato, aquela brincadeira que eu estava fazendo de encontrar equações de balanço para massa, momento e energia, eu posso continuar infinitamente, né, considerando agora momentos de mais alta ordem. Então, aquele procedimento pode ser feito, por exemplo, o próximo passo seria fazer para o próprio tensor de estresse. Então, você vai encontrar uma equação de balanço para o próprio tensor de estresse. Então, o próprio tensor de estresse, nesse contexto, é uma variável, né, hidrodinâmica. E todos os momentos, até infinito, né, todos os momentos de infinita ordem. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte, que a equação de Boltzmann ela é muito mais geral que as equações de balanço hidrodinâmico. Para você, de fato, estabelecer
essa equivalência entre uma e outra, você precisa truncar aquela hierarquia de equações que se deriva a partir da equação de Boltzmann sobre alguma hipótese. Tá? Então, a gente vai falar disso depois, que é a teoria de Chapman-Escott. Né? Então, aí sim você consegue derivar equações hidrodinâmicas incluindo as relações constitutivas, claro que incorporando informações, né, dos detalhes microscópicos ali das interações, né? Senão não é possível fazer. Para estabelecer as relações constitutivas, você precisa incorporar informações que venham de outra teoria. Né? Ou seja, no caso da hidrodinâmica tradicional, você busca essas relações em experimentos, né? Mas você também pode fazer o caminho de baixo para cima, né? Deduzir a partir das propriedades moleculares. E existe pelo menos algumas soluções simples que são possíveis de se estabelecer. Existem pelo menos algumas soluções simples da equação de Boltzmann que permitem você estabelecer essas equações constitutivas. No caso, por exemplo, de gases de hard spheres, né, de esferas sólidas, né, esferas duras, né, chama. Vou falar depois. Né. Aqui eu estou só escrevendo essas equações de várias formas. Né? Então, aqui envolvendo agora, em vez da energia total, só a parte térmica. Então, você vê que dá uma simplificada. Ou também temos a temperatura. Né? São várias formas de escrever as equações de balanço só para trazer uma familiaridade aqui. Né? Isso aqui é o que eu falei antes, né? Que essas equações só têm significado, na verdade, se você tiver uma solução para a equação de Boltzmann. Né? Então, tudo aqui está, embora elas estejam sendo satisfeitas, elas por si só não são um sistema de equações fechadas. Isso aqui eu deixei, né? É o que eu falei antes, essa hierarquia de momentos que pode até enfim, então eu preferi não botar mais equações aí. Tá, vamos guardar tudo isso agora. Deixa eu ver que horas são. 10h30. Tá, eu queria ter avançado um pouco mais. Eu acho que a gente pode fazer um intervalinho agora e depois eu continuo. Opa. Professor, Oi. posso só te pedir para voltar no slide do balanço do momento, por favor? Esse aqui? Não, antes ainda. Quando você estava mostrando, assim, os... Aquele bem complicado. Né? Isso mesmo. Eu só queria pegar ele para anotar direitinho. Ah, tá bom. Posso deixar ele aqui, então. Tá bom, obrigada. Depois eu passo umas referências para vocês, onde isso aqui está feito com bastante cuidado. Né? Tem um livrinho que vocês podem encontrar aí Bom, não sei como é que está a situação agora, mas nas bibliotecas da USP tem para comprar, assim, custa, sei lá, uns R$30 o livrinho do Kramer. Ele faz todas essas contas aqui. Não é um livro sobre Lattice Boltzmann, mas é um livrinho que tem a parte de teoria cinética. Você pode pegar na biblioteca também. Então, pessoal, eu vou parar aqui a gravação um pouco. A gente dá um intervalinho de, sei lá, 10 minutos, tá? Ok, obrigada. Imagina.